Olá, bom dia. Hoje é 22/1/2024. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha um ótimo dia, uma ótima semana abençoada com a proteção, com o livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, a continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, as epístolas do apóstolo Paulo, que são as cartas, epístola universal, que significa carta, e do apóstolo Pedro, o apóstolo João, de Judas, e o Apocalipse representa o Evangelho também, em cima do Evangelho de Jesus Cristo, em cima daquilo que eles ouviram e daquilo que o Espírito Santo orientava eles. Então, no versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus disse, orai sem cessar. Então, tudo eles faziam em cima daquilo que Jesus ensinou para eles. Então, eles estavam perseverando unanimemente em oração e em súplica. Tudo que os apóstolos fizeram, as curas, as libertações, foi amando de Deus e de Jesus Cristo. E Jesus disse que se eles crescem nele, faria obras maiores do que a que ele fez. Então, eles passaram a fazer coisas extraordinárias. E vou mostrar para você aqui um caso que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. O Matias foi escolhido. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos. Infelizmente, Judas Iscariote se corrompeu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, tiveram que escolher outro discípulo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então Judas foi o guia dos que prenderam Jesus. Veja o erro de Judas, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então Judas, ele foi contado para ser um dos 12 apóstolos, teve sorte no ministério, mas infelizmente errou, falhou e errou muito grande. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas estranhas se derramaram. Então, o que foi que Judas fez? Judas, ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi falso, Judas se tornou servo do diabo, porque entregou Jesus para ser crucificado, para ser morto. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acédama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e torne outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, no caso no céu, um deles se faça conosco o testemunho da sua ressurreição. Então eles escolheram Matias, e Matias estava presente quando viu o Senhor Jesus Cristo subindo, quando viu ele subindo para o céu, ressuscitado. Então deveria ser escolhido uma pessoa que tivesse vindo, participado dessas ações, desses acontecimentos, e veja quem foi que eles escolheram. E apresentaram dois, José, chamado Bazabarras, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhece do coração de todos. Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Mostra qual destes dois tem escolhido. Então os apóstolos e os discípulos queriam que um ficasse no lugar de Judas, que fosse escolhido pelo Senhor, não por eles próprios. Então eles oraram. E orando disseram-lhe, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum
foi contado com os 11 apóstolos. Veja que eles oraram e pediram a Deus para Deus escolher. Se você quiser tomar alguma decisão muito importante, no caso era uma decisão muito importante, que era ia colocar outro apóstolo, outro discípulo no lugar de Judas, eles oraram e pediram para que Deus mostrasse quem ele tinha escolhido. Então, quando você for tomar alguma decisão, conselho de Deus, você ora a Deus e pede a Deus para Deus lhe mostrar a pessoa a qual tem que estar, sei lá, na sua equipe, no seu ministério, no seu corpo de obreiro ou qualquer outra coisa, para poder você não tomar a decisão de si mesmo, porque às vezes o ser humano toma a decisão de si mesmo e erra. E erra grande, às vezes escolhe pessoa que não é para ser, que não quer ser, só é emoção, só é uma coisa passageira. Então, Deus abençoe você e sua família. Então, os apóstolos oraram e pediram a Deus para escolher quem seria o outro apóstolo para colocar no lugar de Judas. Então, caiu a sorte sobre Matias. Então, Matias foi contado com os 12 apóstolos. Não era mais, não só estava sendo mais 11, mais 12. Aí, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, era necessário escolher outro apóstolo para se tornar os 12 apóstolos que Jesus queria que fosse 12, né? Então eles tinham que escolher outro, escolheram e a sorte caiu sobre Matias.